Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, para a gente trocar aquela ideia das melhores oportunidades que nós tivemos aí no dia de hoje. Dia 28 de janeiro, o mercado basicamente está quase fechando, né? São agora 5h54, certo? Tivemos mais um dia altista no índice, né? Um dia que foi legal de trabalhar, né? Por isso mesmo que eu vou estar aqui com vocês trazendo um pouco, né, da minha visão das melhores oportunidades que a gente pode estar operando, né, e também lendo no dia de hoje, beleza? Então, já deixa o seu like, também se inscreve no canal, deixa seus comentários. Qualquer comentário é muito bem-vindo, tá? Eu vou ler, vou te responder, seja ele qual for, ideias, feedbacks, coisas que você queira falar sobre o dia, sobre o mercado, enfim. Fiquem à vontade, tá bom? Então, bora pro nosso conteúdo. E além da análise de mercado, pessoal, é o seguinte, semana que vem vou estar trazendo uma novidade para vocês, uma novidade que eu já gostaria de trazer, né? Já venho, digamos que pensando nessa ideia, certo? E aí, a partir de semana que vem, vou estar trazendo uma novidade legal aí para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos aos vídeos, porque é a partir deles e também nos grupos, né? Porque é a partir desses contatos que nós temos que eu vou falar para vocês aí as novidades, né, e o que eu estou pensando para trazer para vocês. Então, a partir de semana que vem, vou estar liberando aí para vocês essa novidade, tá bom? Então, agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Bom, pessoal, então vamos lá. Já que o dia de hoje foi um dia, né, que no final das contas, olha aqui, olha só, teve uma característica compradora, né? No final das contas ele fechou um candle positivo, não quer dizer que só houve movimentos compradores, né? Também houve movimentos vendedores, principalmente aqui, né? Neste pedaço aqui para frente, né? O início da tarde até meados ali de 4 horas da tarde, depois do finalzinho aqui do pregão, ele deu essa última puxada, né? Então, o que que nós temos que observar, tá? Primeira coisa, tá? Que nós vamos observar é o seguinte: nós tínhamos um movimento que ele estava fazendo um 50% macro, olha só. Então, era um movimento maior, era um movimento que estava em tendência de alta, era um movimento macro também de 50% de alta, certo? Então, consequentemente, nós poderíamos ter um movimento buscando o quê? Mercado vem 50, busca topo, certo? Então, a primeira ideia, né, que nós temos que ter esse dia é traçar essa probabilidade do movimento, porque é a partir disso que a gente tem um norte operacional, beleza? Então, pronto. Então, nós já temos uma noção do que fazer. E aí, né, a partir disso, o mercado vai lá, abre com o gap dele e a gente conta ali a história, né, que a gente vai fazer ao longo do dia. Então, percebam que o gap abriu aqui, certo? E o alvo é aqui. E nós temos alguns pontos importantes aqui, ó. E estes pontos importantes nada mais são e também nada mais foram do que os pontos de suporte, né, na qual poderiam você fazer uma operação de compra e essa compra, né, se você segura, você faz parcial, você se defende, você conseguiria pegar, né, uma das melhores operações aí do dia, que foi essa puxada na compra aqui. Beleza? Então vamos entender, pessoal, como que você faria essa operação. Primeira coisa, então, quando ele voltou descendo aqui, ó, tá? Quando ele voltou descendo aqui, né, ele abriu com gap, já voltou descendo. A primeira coisa que você tinha que pensar é essa fibra aqui, ó, que é a fibra junto com o gap, tá? Essa fibra aqui mataria qualquer tipo de problema, qualquer charada e dificilmente se você tivesse ela na tela, você não bateria a meta hoje, tá? Quando o Kendon fez esse teste na linha vermelha, o que significa essa linha vermelha, pessoal? Essa linha vermelha nada mais é do que o nosso gatilho rompido, que é o 10. Era uma máxima que poderia servir como ponto de suporte. E se você tivesse tido essa noção, colocado essa linha e percebido que o mercado foi testar lá, né? Ou seja, foi testar um rompimento, se você tivesse essa noção, você poderia ir com o mercado pegando essa puxada de alta, porque esse movimento nada mais foi do que um processo de pullback para completar o alvo e depois, consequentemente, subir mais fazendo uma expansão maior. Beleza? Então a primeira noção de movimento, a primeira noção era essa. Você tinha que ter essa noção, porque agora a gente indo para os 5 minutos e colocar nas setinhas lá, né? A gente vai perceber os times, né, que a gente poderia fazer essa operação. Porque agora, já tendo o panorama, você só precisa clicar.
Você precisa criar o hábito e você precisa criar a coragem de fazer essa operação de acordo com o que você já leu. Portanto, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender. O movimento veio, foi lá embaixo, testou o ponto e o candle 1 fechou. Qual que seria o time de entrada dessa operação, Juan? Nós iremos lá no gráfico do minuto para poder identificar alguma coisinha lá, caso exista. Ó, percebam a presença dos gatilhos, ó. O movimento veio, o 2 fez um pullback, o 3 tentou descer, não conseguiu. Aqui você teve o 4 e o 5. Então, na minha opinião, você poderia já comprar ou no 5 ou no 6, tá? Essa operação é uma operação que, a princípio, a ideia de alvo, né, é 50%. Tá? Se ele passasse os 50%, até passou, ele poderia buscar o topo. Não aconteceu, mas independente, o alvo era só até os 50%. Tá? Então essa seria a sua primeira operação. Se você fez uma compra e conseguiu levar essa compra até os 50% com parcial, você conseguiria se proteger e levar o resto da operação, né? Depois, quando ela subiu, você iria com ela. Agora, voltando para o gráfico de 5 minutos, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós conseguimos observar que nos 5 minutos ele lateralizou. Mas se você tivesse feito a compra e a parcial, ele não te tiraria. Né? Você conseguiria pegar o movimento. Lógico que você precisa segurar essa operação. Era ainda o início do dia. Então existe uma certa dificuldade para você segurar essa operação. Então nesse decorrer aqui, ó, para mim é um movimento lateral. Então aqui, sinceramente, não há nada que vocês possam fazer. Tá? Existe um risco muito grande em qualquer tipo de operação que seja executada durante esse período, tá? Então, o que aconteceu com o movimento? Depois o 9 voltou no ponto. O mesmo ponto que o 1 testou aqui, que é um suporte, o 9 voltou lá. Então, você poderia de novo tentar essa operação. Qual foi o time de entrada, Juan, dessa aí? O time de entrada foi aqui, ó. Após o 44 fazer a negação. Então, aqui você pegaria no 45. Tá? Aqui você pegaria o 45 depois quando ele devolveu o fundo. Então, você voltaria com o preço, mesma coisa, mesma situação. Aqui no caso, foi até mais fácil. Porque nesse caso, você conseguiria o quê? Você conseguiria uma parcial e o preço não te incomodou tanto como incomodou aqui. Né? Te incomodou bastante aqui. Aqui não, é que ele já desenvolveu até mais rápido, né? Já estava ali próximo do momento que ele iria explodir. Então, aqui nessa operação, ela foi até mais fácil. E o timing também foi muito mais até interessante. Né? Porque deu uma negaçãozinha muito bonita. E o teste também do 45 para baixo foi muito bom. Certo? Então, voltando aqui para os 5 minutos, você teve duas oportunidades, pelo menos aqui no suporte. A do 1 e 2, né? E aqui a do 9. Você teve essas duas oportunidades para pegar uma operação de compra a favor do contexto para buscar o alvo, que era topo, depois aqui, e consequentemente se rompesse, poderia voar, né? Subir mais como fez. Beleza? Só que aí, vamos supor que você foi aquele tipo de pessoa que não fez nenhuma dessas duas operações. Né? Ah, eu não consegui fazer nenhuma dessas duas operações. O que eu tinha que fazer? Aí você teve a terceira oportunidade. Até porque neste ponto aqui, ele não tinha nem mesmo testado a máxima do dia. Então o alvo nem na máxima do dia tinha dado. Então ainda existia um espaçozinho ali para você trabalhar e tentar ir. Então, vamos lá. Vamos encontrar o time dessa operação aqui de compra do 14. Por quê? Porque esse aqui foi uma máxima mínima 50%. Né? Máxima aqui do 13, mínima 50%. E também testes de pontos de referência. Então, aqui de fato era o time. E além disso, só reforçando a ideia, o 30 também deu um filtro pra gente, que é um filtro excelente, ao ponto de você utilizar dele para trabalhar essa movimentação de alta. Tendo o filtro, tendo aquela ideia dos 5 minutos ali do pullback em cima dos pontos de referência, o que a gente precisa agora é alguma coisa no minuto para ficar legal e a operação acontecer. Então, aqui ó, no minuto, você poderia bater aonde, Juan? Aqui no minuto você já poderia bater aqui, ó, por volta desse cara, tá? Por volta do próprio teste do 66, tá? Às vezes no próprio teste do 66 você já consegue bater, tá? Porque ele já testa bem no extremo, nos pontos legais. Ou você pega depois, por volta desses gatilhos aqui, você consegue pegar uma operação e levar o preço, tá bom? E aí, né, não preciso nem falar o que aconteceu depois, né? O mercado explodiu, rompeu topos anteriores, gatilhos anteriores, né, candles anteriores e tchau. Foi embora. Melhor operação do dia porque o mercado explodiu. A pontuação aqui foi excelente, né? Se você pegou no 16 aqui, ó, quase 2.000 pontos. Tá? Vamos considerar aqui uns 1.800 pontos. Certo? Muito bom. Muito acima da média essa puxada, tá?
bem acima da média e já garantiria aí boa parte da metinha de vocês, quem sabe, né, até ela inteira, certo? Tivemos aí também, né, depois dessa puxada, se você não conseguiu pegar a meta que foi o suficiente, você ainda conseguiu fazer mais algumas operações. Eu coloquei mais 4 setinhos. Essa primeira aqui foi baseada na falha, ou ombro, cabeça, ombro, tá? Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Além disso, você teve filtro no 10 minutos, candles de reversão, tá? O nosso candle aqui, gatilho, que possibilitaria uma venda para retração. Depois você teve uma mínima máxima 50% para expansão, aqui, ó. Então, ou seja, um ponto de compra aqui para você tentar novamente o movimento. Perceba que ele não conseguiu, ele se manteve lateralizado, porque não houve o rompimento. E depois ele voltou para cá, né? Até deu outra comprinha para que o movimento fosse para cima, né? Nessa terceira aqui, o que ele fez? Mais uma vez nós tivemos um filtro do 18, 18 mais um filtro, vendinha no teste do 19, lá nos 5 minutos foi também um ponto legal, quer ver? Olha aqui, 37, você já poderia pegar no 37 ou no 38, no minuto vai ficar legal, quer ver? Vai ficar como se fosse tá vendo? Uma falha. Pullback, aqui ó, pullback, tentativa, falha confirmada. Também temos aqui uma negação de topo, tá abaixo, lindo, né? Pancadão, estrutura descendente. Gosto muito de olhar isso aqui, ó, estrutura descendente desse pivôzinho. Beleza? E por último, mas não menos importante, nós tivemos o 15 minutos fazendo essa outra oportunidade, que é a mesma coisa. Aqui nós temos um gatilho e gatilho. Ó, gatilho e gatilho. Com rompimento. Então, venda nesse cara, teoricamente ele voltaria até a mínima ou buscaria um 50% maior. Então, ali no minuto, vamos ver como que ficou. Vamos ver só como que ficou no minuto. Mesma coisa. Lindo, lindo, lindo. Pode pegar no 96, 196 aqui sem problema algum. Tá? 196 ou pega nesse 197. Excelente, tá? Timing perfeito para você pegar essa expansão. Tudo bem? Turma, então, parte da manhã, pelo menos aí até o meio-dia, foi isso. Essas foram as melhores oportunidades, tá? Logicamente que para mim a melhor foi essa. A que foi suficiente para mim foi essa, né, da puxada, tá? Mas tiveram algumas outras e foram essas aí que eu passei nessa análise para vocês. Tudo bem? Show de bola, turma. Então espero que tenham gostado da nossa análise. Fiquem com Deus. Semana que vem trago novidades para vocês, então acompanhem nossos conteúdos, certo? Deixa o like, se inscreva no canal, comente quantas vezes vocês quiserem no conteúdo da gente para que vocês possam, né, interagir conosco e eu vou ler e respondo o que for preciso, a dúvida, o feedback de vocês que vocês deixarem aqui no comentário, tá bom? Então é isso, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau, valeu!